Este cenário de imediato denuncia-nos. Estamos no Porto, no Jardim de Serralves, para esta essência do gourmet. O nosso convidado principal é o produtor de vinhos Pedro Araújo. Pelo meio vamos ainda dar particular atenção ao sushi e ao sashimi. Olá Pedro, bem-vindo. Ainda se lembra como tudo começou? Lembro muito bem, foi há cerca de 11 anos atrás, em que o meu pai pediu-me para ir lá ajudá-lo no projeto e eu fiquei encarregue pelos vinhos, encarregado dos vinhos e pronto, e comecei toda uma aprendizagem, comecei todo um processo de criação de um projeto novo e pronto, foi esse o início do Amial, não é? Foi um início cheio de vontade de fazer coisas diferentes, coisas novas, tentar projetar um vinho branco numa região que é excelente para fazer vinhos brancos e tentar fazer o melhor possível. E foi, desde lá, uma luta contínua até agora. É uma luta contínua, como disse bem, mas que tem surtido efeitos altamente positivos. Nesse momento fazia a ideia de que conseguisse, nesta altura, colocar os seus vinhos no patamar onde eles atualmente se encontram? Olha, vou-lhe ser sincero, não, foi uma surpresa para mim. Tínhamos muito boas indicações de que a casta Loureiro podia ser uma casta fantástica para produzir vinhos. Depois, realmente, o local é fundamental, quer dizer, se você não tem um local bom para fazer vinhos, é muito difícil. O difícil é encontrar os bons locais. Em caso específico da Quinta do Amial, falamos de Ponte Lima. Exato, pronto, Ponte Lima, digamos que é uma zona mais larga, mais ampla em termos de produção de vinhos, mas depois se a gente for fazer o foco, não é? Há lugares de eleição para fazer vinhos e o Amial realmente é muitíssimo bom para fazer vinhos. Daqui a nada vamos retomar a nossa conversa com Pedro Araújo. Agora damos um salto até ao restaurante X e vamos começar por aprender a fazer sushi. Com esta reportagem não vamos ser pretenciosos ao ponto de acreditarmos que nos vamos tornar em sushi man, mas pelo menos vamos tentar perceber como se prepara sushi. O peixe, claro, é um elemento fundamental. Isto é um salmão. Isto é um salmão, está fresquíssimo, como se pode ver está impecável. Estamos no restaurante X, no Porto, com António Vieira. Aprendeu estas coisas do sushi com outro português, Paulo Moraes, tido como o primeiro sushi man do nosso país. Mas vamos retomar o fio à meada. Indispensável na preparação do peixe é a lavagem e limpeza. Após cortado, o corte é outra das técnicas essenciais do processo. É preciso retirar todas as impurezas ao peixe e, claro, as espinhas. Agora vamos retirar aqui. Esta parte aqui do lombo tem uma camada de espinhas que têm que ser retiradas. No caso do salmão, o lombo é a parte mais suculenta, agora já transformado em filetes. Segue-se mais um ingrediente indispensável, o arroz. Aliás, reside aí uma das grandes diferenças entre sushi e sashimi. O sushi é uma combinação entre peixe cru e arroz. O sashimi consiste essencialmente em peixes e frutos do mar fatiados. O arroz convém ser usado um arroz japonês, ao contrário do que algumas pessoas pensam que é um arroz muito parecido com o nosso, é um arroz bastante parecido com o nosso arroz carolino, mas tem algumas particularidades diferentes do nosso. Por isso nós convém, e num espaço como estes, não podemos facilitar em nada, e então usamos o arroz mesmo japonês. O tempero do arroz é muito importante. O próprio tempero do molho de soja é bastante importante, porque realmente o molho de soja é um produto que é bastante salgado e convém haver uma adaptação. Peixe cru, arroz, algas e outros vegetais. O sushi será como um dia Fernando Pessoa disse sobre a Coca-Cola: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu não gostei a primeira vez que experimentei, eu fugi, a primeira vez que experimentei fugi, o que acho que é um bocadinho viciante. Eu acho que o sushi é um bocadinho viciante e
Eu acho que é difícil não gostar. A primeira experiência nunca é boa, porque nós temos pouco hábito de comer peixes marinados, peixes fumados, temos hábito de comer comida bastante confeccionada, bastante cozinhada. E daí que para nós é um pouco difícil o primeiro contacto com o peixe cru. O tempo passa mesmo a correr, não é que já estamos a preparar rolos? Com tantos ingredientes envolvidos, tantas técnicas, podemos arriscar fazer sushi em casa? Tenho até algumas experiências de alguns clientes meus daqui que vêm cá buscar alguns produtos para fazer em casa. Melhor do que simplesmente arriscar, será inscrever-se num curso de preparação de sushi, já os há. Ao fim de uma dezena de horas de formação, poderá começar a brincar na cozinha aí de casa. Pedro, concretamente, para que lá em casa compreendam um pouco melhor a conversa que estamos aqui a ter, quais são os vinhos que a Quinta do Amial está a produzir? Olha, neste momento estamos a produzir o primeiro de todos, que foi o Amial Loureiro, não é? Portanto, sem madeira. Loureiro, que é uma casta que está longe de ser uma casta fácil. Sim, não é uma casta fácil, é uma casta complicada de trabalho, principalmente quem faz também a viticultura, quem produz as uvas, como nós fazemos. E ainda por cima, neste momento estamos a fazer de forma biológica, portanto foi um passo muito importante e muito difícil que nós demos, mas sempre para atingir novos patamares de qualidade. Depois temos o Amial de Escolha, que é um vinho que produzimos 4.000 garrafas, não produzimos muito, que há uma seleção de uvas na vinha, portanto uma seleção onde se vai buscar um perfil mais aromático, um bocadinho mais de maturação, enfim, vai-se buscar uma série de características que queremos dar ao vinho e depois fermentamos o vinho em barricas de carvalho francês. Depois lançamos há 2 anos, 1 ano e meio, um Amial espumante. E depois há um colheita tardia que está mesmo tardio. Exatamente. Foi uma experiência também que fizemos andamos a fazer há muitos anos, há 4, 5 anos. E que em 2007, portanto em 2008 é que conseguimos os resultados que queríamos. É uma coisa muito de quantidades mínimas, portanto estamos a falar em 500 meias garrafas, não é? Mas que resultou muitíssimo bem. São vinhos doces, geralmente para sobremesas ou alguns pratos também salgados. Com foie, por exemplo. É o prato de eleição. Exatamente, mas há outros pratos que se pode beber, são vinhos que não se bebem em quantidades muito grandes, mas dá um prazer muito grande. Daqui a nada vamos retomar esta conversa com Pedro Araújo. Agora voltamos a falar de sushi. Sushi, sashimi, nigiris, teriyakis, wasabi, tempuras. São termos que vão fazendo cada vez mais parte do léxico dos apaixonados pela cozinha japonesa. Seja apenas peixe cru ou algo mais, os portugueses estão cada vez mais rendidos a este tipo de gastronomia e não apenas ao almoço ou ao jantar. Já temos algumas situações de clientes que lancham sushi. Nós estamos abertos num horário bastante alargado, não é? Tem alguns clientes, por acaso teve aqui há pouco tempo, que veio lanchar. Em vez de comer um snack, uma coisa do género, acaba por comer um sushi, não um sushi muito grande, porque realmente como lanche nunca será um combinado muito grande, mas tem algumas situações e acho engraçado porque o sushi começa a soltar-se um pouco do conceito de um prato demorado de fazer e a ser uma coisa que rapidamente se consegue para um próprio lanche, para no meio da tarde vir degustar. Estamos no restaurante X, no Porto, bem sobre o mar. Embora haja outras opções na carta, por aqui domina a cozinha nipónica. Aliás, boa parte dos clientes prefere mesmo ficar ao balcão a ver o que se vai passando do outro lado. É diferente, nós estamos a ver o que se faz e até dialogar propriamente com o sushi man, a ver o que é que nós queremos comer. É diferente. Normalmente as pessoas que comem no balcão ou vêm sozinhas ou então vem um casal, se vierem em grupo ficam na mesa.
quando vêm sozinhas, normalmente gostam de ficar e acabam por ter um diálogo com os colegas que estão aqui na parte do sushi e vão dando o seu palpite, vão tirando algumas dúvidas. Por acaso é bastante engraçado. E eis que estamos quase a terminar o nosso colorido prato de sushi e sashimi. Bom, aqui temos um sashimi. Temos três variedades de sashimi, uma de atum, uma de salmão e uma de robalo. Temos nigiris, temos este nigiri flamejado de salmão, que vai levar um bocadinho de molho teriyaki agora. Temos 2 nigiris de robalo e 2 nigiris de camarão. Temos o Califórnia, temos o Oriental Maki, que é o tal feito com a pele do salmão, tostado a que retiramos lá um bocadinho, um Kappa Maki e temos o Special Joe, que são gulkans de salmão com morango. São os gulkans envoltos em salmão. Normalmente o gulkan é feito com alga, neste caso é feito com uma fatia de salmão fina, leva um picado de salmão dentro com cebolinho e leva um moranguinho, uma fatia de morango em cima. Cor, muita cor e sabores que convidam à experimentação. É assim no restaurante X e também é quase sempre assim com sushi. Neste Essência do Gourmet, voltamos à conversa com o produtor de vinhos, Pedro Araújo. Pedro, faz vinhos naquela que muita gente não sabe, mas é a maior região produtora do nosso país, que tem uma importância bastante significativa em termos internacionais, mas que continua, a frase é minha, a sofrer de alguns males e de uma reputação não tão positiva dentro do país. O que é que se passa com a região? Tocou num ponto muito importante. É um assunto a qual eu, desde o início, tenho tido uma postura diferente, consistente, tentar ser o mais consistente possível, de uma região realmente que tem, é uma pena, porque tem um potencial enorme para fazer, e faz, grandes brancos, principalmente brancos, mas promove apenas um monoproduto, que se chama vinho verde. A meu ver, a promoção está mal feita, está mal trabalhada. Devia-se promover também grandes brancos e não meter tudo no mesmo saco. É um vinho verde e as pessoas acham que é tudo igual. E não é. Uma pessoa que fala no Douro tem vinhos de topo, as grandes marcas, e tem vinhos correntes que não são tão bons. É como qualquer outra região. Eu costumo dar sempre um exemplo, que é uma região que toda a gente, ou praticamente toda a gente conhece, que é a região de Bordeaux, não é? Que é uma região, quando uma pessoa fala em Bordeaux, toda a gente diz, pá, grandes vinhos. Eu digo-lhe, Bordeaux, só a região de Bordeaux produz mais vinho que Portugal inteiro. E faz vinhos mesmo muito fracos. Faz vinhos, pronto, de volume, baixo, qualidade, enfim, mas também faz vinhos fantásticos. E são esses vinhos fantásticos que são promovidos. Porquê? Porque assim arrasta toda uma região para uma qualidade muito superior. Portanto, a região dos vinhos verdes, a meu ver, peca por não passar para as pessoas realmente que faz vinhos de eleição. Brancos, eu diria que faz talvez dos melhores brancos do país. Há outras regiões que os fazem também, mas está posicionada no topo da produção de vinhos brancos nacionais. Mas quando você fala de vinhos verdes, ninguém pensa nisso. E foi em parte por causa disso que o Pedro decidiu integrar uma espécie de novo grupo Douro Boys, mas aqui não do Douro, mas de outras regiões, como a Bairrada, como o Vinho Verde, como o Dão. Sim. Estamos a falar dos Independent Wine Growers. Exatamente. Pronto, foi um grupo que se constituiu há cerca de 4 anos atrás, exatamente para nos ajudar na promoção dos nossos vinhos, principalmente lá fora. Por isso o nome está em inglês. Temos neste momento 5 produtores, de Douro, Bairrada, Dão e da região do Minho, eu prefiro chamar a região do Minho. Todos eles com castas completamente diferentes, todos eles a produzir vinhos completamente diferentes, todos eles são referências de produção a nível nacional, em termos de qualidade, mas todos iguais numa coisa, que é o modo de produção. Ou seja,
Nós não compramos uvas, não compramos vinho, fazemos apenas os vinhos com as nossas uvas, que é muito importante as pessoas perceberem isso. É muito importante as pessoas diferenciarem a produção em volume da produção de nicho de mercado e de alta personalidade, não é? Uma pessoa só fazendo as suas uvas é que consegue fazer um processo vertical de produção e consegue dar personalidade aos vinhos. Podem ter anos melhores, outros piores, mas a qualidade é sempre boa, mas um vinho feito assim tem uma personalidade diferente. E neste programa, em que falamos de vinho e sushi, vamos agora perceber quais os melhores vinhos para acompanhar sushi. Quando nos confrontamos com sushi, muitas vezes ficamos na dúvida sobre que vinhos selecionar para conseguirmos uma correta harmonização. Nada como irmos ao encontro de um especialista, neste caso Manuel Moreira, sommelier e consultor do restaurante Gosho, no Porto, e crítico de vinhos da revista Wine, A Essência do Vinho. Podemos trabalhar com vinhos aromáticos, é preciso ter algum corpo, não é só aquilo que soube falar, que é só vinhos levezinhos. Não, os vinhos têm que ter algum corpo, têm que ter persistência de sabor na boca. Pronto, dependendo da combinação do sushi, até podemos usar vinhos com madeira. Ou seja, que estejam equilibradas, porque aquele vinho muito pesado com muita madeira vai sobrepor muito aquela parte caramelizada e tudo. Agora, também não esquecer que os condimentos clássicos, mesmo quem não conhece, já ouviu falar de certeza, os condimentos clássicos de acompanhar quer sushi e sashimi, que é a soja, o molho de soja, o wasabi e o gengibre, que sobretudo o wasabi, que é bastante picante, chamamos assim, convém que o vinho também tenha persistência de sabor, porque senão só fica a dominar o wasabi. Por outro lado, também a soja, que tem um lado caramelizado, um lado salgado, ele próprio, que ajuda a fazer a interação com os sabores do sushi, também tem um sabor bastante marcante. Então, não deve ser um vinho leve e aromático, não deve ser um vinho anónimo, tem que ser um vinho que tenha alguma personalidade. Ora, estas dicas limitam-nos à esfera dos vinhos brancos? Não, pode ser alguns rosés, podemos usar também outros produtos, um espumante jovem, aqueles espumantes sem muita reserva, espumantes à base de moscatel, os espumantes com pouco estágio, frutados, já com arinto, ou espumante de vinho verde, por exemplo, que é algo que as pessoas ainda não perceberam bem do potencial desse tipo de produtos. São espumantes frutados, leves, com boa acidez, um pouquinho sem aquelas notas de caramelizadas, de brioche, pão torrado, que é nos espumantes mais estagiados. E depois também podemos fazer coisas mais simples, mais triviais, como uma cerveja, uma lager, uma pilsen, cervejas leves, que fazem uma boa combinação. Se quiser mesmo uma experiência gastronómica 100% nipónica, pode sempre experimentar sushi com chá verde ou saquê. Importante em tudo isto é ter espírito e mente aberta, já que estamos no âmbito da experimentação sensorial. Os portugueses parecem aos poucos mais disponíveis para arriscar. Pedro, acabamos de falar de vinhos para combinar com sushi. Os vinhos Quinta do Amial seriam também uma excelente opção. Eu gosto muito. Eu acho que tem um perfil muitíssimo bom exatamente para esse tipo de pratos. Portanto, tudo que é sushi, sashimi, portanto, peixe preparado daquela forma. São pratos muito delicados, não é? São pratos com uma delicadeza e com uma complexidade muito grande, porque misturam uma série de ingredientes. E um vinho branco, como o Amial, muito aromático, tem uma complexidade grande, uma boa frescura e, portanto, combina bem com esse peixe. Porque senão podemos ficar com um sabor a peixe na boca que não é muito interessante. Assim, faz, digamos, um casamento muito, muito interessante. E já que estamos a falar de vinhos e de comida, qual foi a melhor experiência gastronómica que se recorda ter tido com vinhos Quinta do Amial? Olha, por acaso salta-me sempre à memória um jantar que se fez com o meu distribuidor na Bélgica. Como sabe, exporto cerca de 60%. E cada país tem o meu distribuidor que vai vender os vinhos, não é, ao mercado.
E fazemos provas com uma certa regularidade, pelo menos uma vez por ano, onde vamos lá e ele organiza com clientes dele, quer restaurantes, e os restaurantes organizam com clientes deles, e portanto fazemos jantares com o vinho, não só com o meu vinho, mas com outros vinhos que ele representa. Nessa altura foi um vinho do Priorato e mais outro, suponho, da Califórnia, e em que ele escolheu um amial de escolha, e eu, na altura era o 2002, e eu não sabia o que é que o chefe ia preparar para aquele vinho, não me perguntou nada, portanto ele provou o vinho e depois fez o prato. Era um restaurante, suponho, até 2 estrelas Michelin. E muito bom, portanto. E ele fez um prato que me surpreendeu completamente. Fez-me um prato que foi um fígado de ganso fresco, mas muito mal passado. E depois fez um molho que foi uma redução de um fundo de carne com calvados e açúcar. Portanto, ficou um fundo muito consistente, muito espesso e muito doce. E depois com maçãs laminadas. Foi um prato que não estava nada a contar, mas a harmonização foi muito boa. Muito boa porque a frescura do vinho casou muitíssimo bem com aquele prato. Era uma harmonização na boca muito interessante. Assim, a primeira coisa que me salta à cabeça é sempre esse prato. Literalmente deixar água na boca. Neste Essência do Gourmet já propusemos e aconselhamos vinhos para acompanhar sushi e agora vamos perceber algumas das propostas mais válidas para fazer companhia a sashimi. Em busca da melhor combinação, vamos agora tentar perceber quais os vinhos que podem ter um casamento feliz com sashimi. É muito bem interessante brancos, brancos também sempre com algum corpo, naquela coisa muito levezinha, porque quando mastigamos, por exemplo, um atum ou um touro, que são sabores fortes do próprio peixe, que revestem as papilas, têm algum tempo de deglutição, provocam salivação, precisamos sempre também de um vinho que mantenha também essa intensidade de sabor. E tal como no sushi, também no sashimi, a seleção de um vinho deve ter muita atenção às características dos ingredientes que se apresentam no prato. Os próprios condimentos clássicos, o tal gengibre, a soja, e depois também aqui este lado que às vezes tem estas algas que ajudam muito a dar este lado muitas vezes iodado, este lado mineral, que é muito interessante também para acompanhar. Há outra variante também de sashimi que é onde se usa marinadas. Aí também é importante ver o tipo de sabor de base da marinada, de fruto ou de ervas ou algo, que aí também dá para compormos o produto. Igualmente aqui cervejas bastante leves, também, porque também, e espumantes também muito jovens. O espumante também tem o efeito gás, na boca é algo que nunca se deve descurar, porque ajuda muito a criar uma mousse, ajuda muitas vezes, por exemplo neste caso com peixes bastante diferentes, a interagir entre eles. E aqui acho que funciona muito bem um bom saquê, e ao contrariamente que uma parte das pessoas gosta ou pensa que se deve beber o saquê, o bom saquê, de uma categoria Daijinjo, que é um dos melhores, deve ser bebido refrescado, praticamente a uma temperatura de vinho branco, entre os 10 e 12, para que ele possa expressar toda a elegância. E é muito subtil e combina muito bem com este lado delicado e fresco deste tipo de corte. Sashimi, sushi, a cozinha japonesa é descoberta e os vinhos que a podem acompanhar também. O tempo passa a correr, estamos quase a terminar esta Essência do Gourmet. Pedro, tem no ADN da família um ADN vínico, digamos assim? Sim. O meu bisavô foi o Adriano Ramos Pinto. Fundou a Casa Ramos Pinto e teve, digamos, 2 filhas, entre elas a minha avó, não é? Portanto, lembro-me desde miúdo, ia muitas vezes para o Bom Retiro, durante as vindimas, portanto sempre se falou muito de vinho com o meu tio, com a minha avó, em casa da minha avó, aos jantares de fim de semana, principalmente vinho do Porto, na altura, não é? Mas sempre foi alguma coisa que, desde miúdo, que ouço falar e
E se calhar fiquei com algum bichinho, alguma coisa que me depois levou a abraçar este projeto. Pedro, ainda lhe falta fazer o seu vinho de eleição? O vinho de eleição é sempre aquele objetivo que todos nós, produtores, ansiamos, temos a vontade de fazer, não é? Eu diria que, mesmo que um dia acontecesse isso, no dia seguinte já estaríamos a pensar em fazer melhor. Portanto, é um processo que não acaba, mas o que é que eu posso dizer? Sim, ainda quero fazer alguns novos vinhos, mas também estou muito satisfeito com os resultados que tivemos até agora, vinhos surpreendentes que nunca imaginei que pudesse ter alcançado em termos de patamar de qualidade. Mas sempre à procura de novas experiências, novas coisas para tentar ir buscar exatamente esse vinho da eleição. Pedro, foi um prazer, até breve. Muito Quanto obrigado. a si, em casa, até para a semana neste Essência do Gourmet.